Quando chega em novembro de 2021, o Bolsonaro me liga. Pô, cara, que história é essa aí do teu irmão, governador? Eu falei, o presidente nunca lançou o nome de governador. Isso aí quem lançou foi o motoboy, contei a história pra ele e tal. Foi orgânico. Foi orgânico. Até o Eduardo falou, não, tem que parar com isso aí, hein, cara. E outra, história aí de vocês ficarem postando coisa na internet e tal. Beleza. Fala. E tal. Ó beleza. quem fala. Em dezembro ele me liga mais calmo. Ele falou assim, pô, cara, tô vendo aqui que vocês querem vir pro Brasil, meu. Eu falei, a gente tá 1 ano e meio aqui, o meu irmão tá 2 anos aqui, férias, tem direito. E a gente pegou Covid pesado lá nos Estados Unidos. E a gente queria fazer exame, porque isso é um capítulo à parte, meu. Saúde nos Estados Unidos é uma porcaria, meu. É cara, né? É cara, é uma porcaria, te tratam... É um açougue. É um açougue. Ninguém... Quem mora lá sabe. Se você entrar no YouTube e ver vlogger americano, você vai ver o cara falando, puta, a saúde aqui é uma porcaria. E é caro pra caramba, eu tinha um excelente plano de saúde. Só que você vai pro hospital, o melhor hospital, só que você chega lá, o cara, quer que se foda. Então a gente queria fazer exame no Brasil também. Fizemos. Eu fiz uns 42 exames de sangue. Eu fiz um exame de sangue nos Estados Unidos que infeccionou, cara. Você já viu infeccionar? A mulher foi num laboratório privado, tal, beleza. Tira o meu sangue aí, beleza, tirou. Aí ela tirou, não botou o band-aid. Tá bom, vai, não botou o band-aid, vamos pra casa, beleza. Quando eu chego em casa, tá uma bola de pus. Não aí tava limpo, provavelmente. Pô, meu, sei lá o que a mulher fez, cara. Aí um médico do Brasil, amigo, falou, compra sabão cirúrgico, limpa. Eu fiquei 4 dias limpando. Saúde é uma porcaria, a gente veio aqui fazer os exames. Eu, presidente, eu quero ir pro Brasil. Vocês não estão com um emprego legal, aí ganhando em dólar? Falei, presidente, o senhor sabe que nunca foi pelo dinheiro, né? Abrindo um parênteses, essa galera do entorno ali, do Bolsonaro, eles pegaram conselhos. O que são conselhos? Você trabalha uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses e ganha 30 pau. O que você acha do emprego desse? Pega em estatal. Parece bom. Então, a gente tava lá pra acabar com esses conselhos. Os caras chegaram e foram pros conselhos. Entendi. Aí falou, pô, presidente, os caras estão no conselho. Ah, não, beleza, mas não é legal. Aí eu falei pra ele, pô, presidente, a gente nunca foi pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, a gente pegava um conselho de 30 pau. A gente ficava no Brasil. Não comprava briga pra caralho. Não comprava briga, nunca foi pelo dinheiro. Falou, e o teu irmão pode ser preso aqui, cara. Pode ficar preso igual o Mandela. Falei, mas preso por quê? Falou, sai da internet, fica aí. Se vier aqui, pode perder o emprego, pode ser preso. Pô, quando chegou em janeiro, a gente veio. Mesmo assim. Diferentemente da história lá, quando o soldado que tem medo de morrer é um covarde, a gente veio. Beleza, vai perder o emprego? Vamos perder. E aí fala assim, mas então vocês fizeram... O pessoal de internet fica falando, então por que vocês estavam com medo de ser preso, agora não tem mais medo de ser preso? Eu fiz uma avaliação jurídica. Falei pro meu irmão, durante a CPI, eles puseram meu nome. E aí pediram minha extradição, pra eu cumprir a pena de 15 anos de prisão. Porque eu espalhei a pandemia falando do mesmo remédio que o Randolph falou. Os mesmos remédios que o Randolph falou, eu pus o vídeo no meu Twitter. No meu Twitter tem lá 600 mil seguidores. Botei aqui, o vídeo do Randolph. Randolph, por que você não se condena, então? Aí eles falaram assim, não, vamos mandar o FBI. O Omar Aziz falou, vamos mandar o FBI pegar o Arthur lá. O Renan Calheiros falou, mande o FBI. Aliás, na sabatina do Jorge Oliveira, que eu falei no começo aí, ele foi pro TCU, Tribunal de Contas da União. É vitalício, pro resto da vida dele ele tá lá. Ele é ministro do TCU. Na sabatina, dá um Google. Vai no YouTube, escreve Sabatina, Jorge Oliveira, TCU. Aparece o Omar Aziz, chamando o Jorge Oliveira de meu querido. O Renan Calheiros, falando assim... Presidente, vamos facilitar pro ministro Jorge. Vamos fazer a votação antes de ouvir ele, antes da sabatina. Você já viu o Renan Calheiros querer facilitar alguma coisa pra alguém? E no final, o Randolph Rodrigues, já viu o Randolph Rodrigues calmo? Não, ele tava calmo. No Flow ele tava calmo. Ele tava calmo, ele falou assim, ministro Jorge, contigo não tem conflito. Ele vai lá e rasga uma seda pro Jorge. O Omar Aziz chama ele de meu querido, ele rasga uma seda pro Jorge. E no final, o Randolph Rodrigues abraça o Jorge. Por isso que eu falo, é um teatro das tesouras. 2. É um teatro. E aí, eles queriam me extraditar. Aí meu irmão falou, pô, mas não tem risco. Eu falei, o negócio é o seguinte, a CPI me botou, eu tô pagando, eu que paguei advogado, paguei do meu bolso, o governo não me ajudou em nada. Mas é o seguinte, eu sou secretário de segurança da OEA e você é diretor do Banco Mundial. Pra prender a gente ilegalmente, não tem acusação, não tem nada. Causa conflito internacional, causa um incidente diplomático, vai causar problema fora, cara. Mesmo se for um ex-secretário de segurança e se for um ex-diretor do Banco Mundial, é muita coisa, cara, chama atenção, porque são vários países ali. É uma organização de... Aí, cara, então tinha um criminoso na organização... Não, e mais. Não, mais que isso. Quem que tá prendendo esses caras aí se eles não fizeram nada?
Entendeu? Então esse país aqui tá virando uma Nicarágua, tá virando Cuba, Venezuela. Então já vão parar pra olhar. Você tá cometendo uma ilegalidade? Eles vão averiguar a O fundo. Pinochet arrepiou com um cidadão espanhol. Quando ele foi pra Europa, prenderam ele. O juiz espanhol falou, prende esse cara, mas ele mexeu com um cidadão espanhol. Então a hora que o cara sai do país, ele se ferra. Então, você quer arrepiar muito, que causa coisa internacional, causa reverberação internacional, você vai se dar mal. Pode crer. A hora que você sair do Brasil. Eu falei, a gente vai lá, é um risco controlado. E a gente veio e não foi preso. Quando eu tô aqui em janeiro, a gente veio aqui e ficou um mês. Ficamos um mês no Brasil. Quando a gente tá em janeiro, me ligam da OEA. Pô, cara, foi mal, não vai dar pra manter o seu contrato, porque o meu cargo era cargo de confiança do secretário-geral. E ali é uma junção de países, né? Então, se há pressão dos países, eles se tiram. Pô, a Bolívia já tinha gente da Bolívia que não gostava de mim, da Argentina que não gostava de mim. Juntou ali, no Brasil, acabou. Cortaram minha cabeça. Era quem gostava de você, né? Então, Aí tinha muito país que me apoiava, mas quando você pesa da Guatemala. Da Guatemala, da Colômbia, Sim, mas quando chega um país como o Brasil pressionando junto com pessoas, né? Não o país, são pessoas. Sim, mas que representam o país. Mas né? o fato é que me ligaram e falaram assim, não vai dar pra renovar, infelizmente. Falei, posso encerrar os projetos, então? Mais um mês e meio? Pode, você merece. E aí eu voltei pros Estados Unidos, fiquei mais um tempo, e aí eu vim pro Brasil. O meu irmão, como ele tinha mandato, foi mais difícil de mandá-lo embora, mas mandaram também. E os países pediram também pra ele ficar mais um mês. Tem carta dos países falando, por favor. Sim, a gente fez coisa importante lá fora. Sim, obrigado.